Hoje nós estamos aqui para iniciar o primeiro módulo do curso de Insuficiência Cardíaca Avançada. E eu tenho o prazer de anunciar a doutora Marcele Bonato para nos ministrar a primeira aula, que falará sobre estratégias terapêuticas para evitar a progressão da insuficiência cardíaca e estratégias para evitar a reinternação na fase vulnerável. Dizer que é uma alegria poder participar desse simpósio e que vamos começar. Isso. Tá. Bom, então para falar de insuficiência cardíaca, todos nós conhecemos esse gráfico, né, tradicional que reflete a história natural da doença. E quando a gente pensa nele, a gente pensa num paciente que depois do diagnóstico ficou estável por um período antes de entrar nas fases de descompensações sucessivas que vão levar ao estágio final da doença. Mas quando a gente pensa nessa fase de estabilidade, na verdade a gente pensa de uma maneira um pouco errada, porque apesar de o paciente não estar evoluindo em termos de sintoma, de piora clínica notável a nossos olhos, a doença está progredindo de maneira silenciosa. Durante todo esse período existem mecanismos adaptativos de hipertrofia, dilatação e ativação neurohormonal que garantem que o paciente fique compensado clinicamente dentro da doença, mas a doença está assim progredindo. Antigamente, o conceito de progressão era uma doença assintomática que virava assintomática, então ia para um estágio refratário. Hoje nós sabemos que com o benefício de tratamento da insuficiência cardíaca, muitos desses pacientes podem ser recuperados. Muito de remodelamento, muito de melhora de classe funcional pode trazer o paciente para um estágio um pouco anterior na evolução da doença, antes que ele chegue então no período refratário, onde o custo do tratamento é muito alto e a sobrevida sem intervenção é muito baixa, com mortalidade esperada de 100% em 2 anos. Mas hoje se discute que há uma fase de transição, onde o paciente passa por disfunção de ventrículo direito, síndrome cardiorrenal, como principal marcadores de um estágio sintomático que se torna mais avançado antes de virar refratário. E é nesse estágio em que existe um point of no return e que seria interessante descobrir quem é esse paciente e poder tratar e prevenir que ele chegue nesse ponto onde a volta para o estágio anterior é mais difícil. Então essa é a primeira grande pergunta: como evitar a progressão da doença? Nesse sentido, eu dividi em 5 estratégias principais. A primeira delas é usar as medicações com impacto em sobrevida. Todas essas medicações foram estudadas ao longo do tempo e a síntese dos resultados é que IECA e BRA diminuem em torno de 17% e 16% a mortalidade, beta-bloqueadores 34% e espironolactona 30%. E é isso que baseou o tratamento da insuficiência cardíaca na terapia tripla com maior impacto em prognóstico. Todo esse tratamento se baseava em bloquear o sistema simpático e bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eram sistemas neurohormonais inicialmente importantes na compensação da doença e que com o tempo levavam à fibrose, deteriorização cardíaca, apoptose e eram então os fatores que levavam à progressão da doença. E sempre o tratamento vem no sentido de bloquear esse sistema. E o sistema de peptídeos natriuréticos ficou muito tempo esquecido como alvo terapêutico, né? Apesar de fazerem uma ação de contrarregulação desse sistema, então promovendo efeitos antagônicos de diurese, natriurese e vasodilatação, a gente não tinha drogas que atuassem sobre eles. Até que chegou o desenvolvimento de sacubitril/valsartana, que é uma molécula dupla combinada, que tem um BRA fazendo o bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, como todos os IECAs e os BRAs antigos e tradicionais no tratamento, mas agora associando o sacubitril, que é um inibidor da neprilisina, que vai, então, degradar menos o BNP e promover um aumento dos peptídeos natriuréticos endógenos, levando a todas essas ações de vasodilatação, diurese e natriurese, que são positivas no tratamento da doença. Tão positivas que o Paradigm, o maior estudo clínico que foi o estudo que testou sacubitril/valsartana, mostrou uma redução de 20% de mortalidade com um NNT bastante favorável de 21 com o uso de sacubitril/valsartana em comparação aos pacientes que usavam enalapril. E essa redução de mortalidade ela foi muito homogênea em todas as causas. Houve uma redução significativa de morte súbita em 20% e piora da IC em 21%. Isso aqui é muito interessante quando a gente pensa em pacientes com perfis diferentes. Quando eu penso no classe funcional 2, que tem uma probabilidade maior de morrer de morte súbita, e no meu paciente com IC avançada, classe funcional 4, onde eu acho mais provável que ele morra de disfunção ventricular. Então, eu consigo oferecer um benefício homogêneo em pacientes com perfil clínico diferente. E como o estudo comparou sacubitril/valsartana versus IECA e não versus placebo, essa redução de mortalidade ela é adicional à redução conseguida previamente, mostrando então um incremento na redução de morbimortalidade em relação à terapia
de antes e fazendo com que a associação de sacubitril/valsartana com espironolactona com beta-bloqueador seja a melhor combinação clínica de drogas quando eu penso em reduzir mortalidade por todas as causas. Mais recentemente, tem se falado muito sobre os inibidores do SGLT2, que são fármacos que bloqueiam o cotransportador de sódio-glicose no túbulo contorcido proximal, com isso promovendo glicosúria, diurese e natriurese. Mas hoje a gente sabe que não é só isso. Talvez essas drogas tenham efeitos muito mais complexos do que diuréticos, exclusivamente, ajam sobre uma série de outros tecidos e sistemas, fazendo uma interação muito mais complexa, que pode trazer resultados positivos nos pacientes com insuficiência cardíaca. O primeiro estudo que motivou o interesse dessas drogas em IC foi o EMPA-REG, foi um estudo com empaglifosina em pacientes exclusivamente diabéticos, que tinha uma população com IC e uma população que não tinha IC, mas o estudo mostrou redução de hospitalização por insuficiência cardíaca, tanto nos pacientes que já tinham diagnóstico, quanto nos pacientes que não tinham diagnóstico. Depois disso, veio outro grande estudo, que foi o DAPA Heart Failure, publicado esse ano no ESC, que mostrou em pacientes agora de outro perfil, apenas 40% tinham diabetes, 60% não eram diabéticos, mas todos eles tinham insuficiência cardíaca, com fração de ejeção menor que 40, em classe funcional 2 e 4, randomizados para DAPA versus placebo. Então, nesse grupo de pacientes com IC, houve uma redução significativa de desfecho primário, que era hospitalização, morte ou visita não programada necessitando tratamento endovenoso, hospitalização e morte por IC. Mostrando que talvez não seja apenas um diurético, mas uma droga que, através de interação em outros sistemas, possa trazer um desfecho positivo em ICC. Esse foi o primeiro trial nesse sentido, outros estudos estão sendo feitos, ainda não há uma recomendação formal para que use essa medicação em pacientes com IC não diabéticos, mas é uma terapia promissora para o futuro, quem sabe a nossa terapia passe a ser quádrupla, né? Mas a primeira mensagem é manejar bem as drogas que reduzem a sobrevida. E apesar de todos esses estudos, essas recomendações, essas diretrizes e evidências, não é isso que a gente faz no dia a dia. O CHAMP é um registro americano, mas existe um registro europeu e também registros brasileiros que mostram que muitos pacientes que deveriam estar recebendo essas terapias, na verdade, não estão. Em vermelho, a gente vê a porcentagem de pacientes sem contraindicações que não recebem a terapia de IECA, ARNI, BRA, IECA ou ARNI, beta-bloqueador ou espironolactona. Não são pacientes que têm contraindicações, são pacientes que deveriam receber e não recebem. E quando recebem, nem sempre recebem em dose adequada. Em vermelho, os senhores veem pacientes que recebem menos de 50% da dose-alvo. E em azul, os pacientes que chegam na dose-alvo. Ou seja, apesar de ter todo esse conhecimento científico bastante amplo, não é isso que se reflete na prática clínica, né? Muitas vezes os pacientes não recebem a droga ou quando recebem subdoses. O segundo ponto é objetivar o remodelamento reverso. Da mesma maneira que nós sabemos que a queda da fração de ejeção e o aumento do volume diastólico do ventrículo tem implicação prognóstica e que quanto mais remodelado esse ventrículo, pior, nós sabemos também que quanto mais eu consigo recuperar a fração de ejeção com o tratamento, melhor. Então, se eu conseguir trazer a fração de ejeção para uma faixa entre 30 e 50, o paciente vai ter um prognóstico intermediário. Mas se eu conseguir recuperar para mais de 50, eu vou dar para esse paciente um bom prognóstico. Então, assim como o remodelar é ruim, remodelar reverso é muito bom. E as drogas que mostraram benefício em insuficiência cardíaca nos principais trials, né, IECA, beta-bloqueador, espironolactona, mostrando redução de morbi-mortalidade, todas elas tiveram impacto em remodelamento, mostrando que talvez essas coisas elas caminhem em paralelo, elas caminhem associadas. E no tema de remodelamento, o estudo mais recente é o PROVE, um estudo publicado também no ESC desse ano, avaliando o remodelamento reverso produzido por sacubitril/valsartana em pacientes com IC. Esse estudo mostrou um incremento de 9% na fração de ejeção, redução de ventrículo esquerdo no diâmetro diastólico e sistólico, redução de átrio esquerdo e redução de parâmetros de disfunção diastólica. Lembrando que esses pacientes, em sua maioria, já usavam IECA previamente. No grupo que era virgem de tratamento, ou seja, que nunca foi exposto a IECA ou BRA, o remodelamento foi ainda maior, um aumento esperado de 12% na fração de ejeção. E além da terapia farmacológica, não podemos esquecer também da ressincronização. Vários trials com classe funcional diferente em pacientes com critérios para a terapia de ressincronização mostraram que essa é uma terapia capaz de promover aumento da fração de ejeção. Em vermelho é o aumento da fração de ejeção em 6 meses em relação ao azul, que é o basal,
mostrando que nesse grupo de pacientes respondedores, que são a maioria, em torno de 70%, pode haver remodelamento reverso também com a terapia de ressincronização. O terceiro ponto é ajustar a hemodinâmica de maneira adequada, reduzir o estresse da parede ventricular. Então, quando nós falamos em insuficiência cardíaca, nós temos o objetivo de aumentar o débito do paciente. E isso deve ser conseguido às custas de uma redução de frequência cardíaca, com menos consumo de O2, com menos desgaste do miocárdio e com maior volume sistólico. E na fisiopatologia da ICC, aumentar o volume sistólico significa atuar sobre a pré-carga, reduzindo a hipervolemia, que está presente na maioria dos pacientes, e atuar sobre a pós-carga, reduzindo a vasoconstrição. Então, nesse sentido, manter a volemia adequada é fundamental. Mas isso é muito difícil no dia a dia. Tem dados do ESCAPE mostrando que, em pacientes com pressão capilar pulmonar aferida em maior que 22, ou seja, sabidamente congestos, os sinais e sintomas com maior sensibilidade e especificidade para predizer congestão são ortopneia e turgência jugular patológica. Mas o que a gente procura classicamente quando vai avaliar um paciente congesto, que são os criptantes pulmonares, o edema de membros inferiores, a ascite, tem uma sensibilidade menor do que 50%. Então, se a gente for confiar apenas no exame físico para avaliar a congestão, em grande parte das vezes nós vamos estar subestimando a hipervolemia do paciente. Isso acontece porque, quando nós temos um ventrículo com função anormal, o aumento das pressões de enchimento precede o aumento da capilar e só quando isso se torna muito significativo, nós vamos enxergar a congestão sistêmica. Nessa fase, os sintomas são muito exuberantes e é fácil identificar que o paciente está congesto. Acontece que ele começou a ficar congesto muito antes. E quando nós vamos tratar o paciente, essa congestão desaparece muito antes de ser resolvida de maneira subclínica. E isso traz um manejo que muitas vezes é inadequado da volemia. Da mesma maneira, a vasodilatação. Nós sabemos que quanto mais reduzimos a pós-carga, mais aumentamos o índice cardíaco nos pacientes com ICC. Mas, quando nós pegamos um paciente no ambulatório com uma pressão sistólica de 80, 8/5, 7/5, pacientes hipotensos, será que ele ainda tem pós-carga para diminuir e aumentando o vasodilatador eu vou conseguir melhorar o débito? Ou será que ele está suficientemente vasodilatado e se eu insistir eu vou acabar trazendo uma hipotensão sintomática e vou acabar prejudicando o paciente? Então, essas avaliações em pacientes limítrofes, no quesito de o quanto eu ainda tenho de reserva de pós-carga ou quanto a volemia está subestimada, podem nos trazer a necessidade de avaliação invasiva. O Swan-Ganz pode muitas vezes, através da medida de capilar pulmonar e da avaliação de resistência vascular periférica, nos mostrar indicativos que o paciente não está hemodinamicamente tão manejado quanto nós achamos que ele está no exame físico, e pode ser uma estratégia valiosa. Trazendo, então, uma redução do estresse da parede com queda de NT para o BNP, que vai se refletir numa melhor prognóstico do paciente. Um outro ponto fundamental quando a gente fala em hemodinâmica é garantir uma frequência cardíaca adequada. Nós sabemos que acima de 70 batimentos, o incremento de cada 5 batimentos traz um aumento de 15% de risco de hospitalização e mortalidade. Então, quando a gente vê um paciente no ambulatório que tem uma frequência cardíaca de 80, por mais que ele esteja oligossintomático, não está tudo bem. Ele tem um risco aumentado de hospitalizar ou morrer porque eu não estou mantendo a meta da frequência. E toda vez que a gente fala em meta de frequência, a gente pensa em beta-bloqueador. E essa é a estratégia principal, com maior benefício, nós sempre tentamos otimizar o beta-bloqueador da melhor maneira possível. Acontece que tem uma parcela de pacientes que, mesmo usando o beta-bloqueador, não chega na frequência-alvo, ou que não podem usar beta-bloqueador. No SHIFT, 10% da amostra não usava beta-bloqueador, e não usava a principal causa por DPOC. Nesses pacientes, o uso da evabradina foi ainda melhor do que na amostra total do SHIFT, mostrando uma redução de endpoint primário, redução de hospitalização, redução de morte cardiovascular e de todas as causas de mortalidade. O conceito é que manter a frequência cardíaca no alvo é importante. Sempre vamos tentar fazer isso às custas de beta-bloqueador. Mas quando não é possível, ou quando o beta-bloqueador não é suficiente, conseguir manter a meta é importante e pode trazer um melhor prognóstico para o paciente. E ainda falando dessa progressão da insuficiência cardíaca, quando o paciente sai do estágio C e caminha para o D, além de todas essas etapas que ele vai sofrendo, muito se fala sobre a questão do sistema nervoso autonômico. Acontece um aumento do simpático na insuficiência cardíaca e uma diminuição do parasimpático. E esse desbalanço neurohormonal tem sido também alvo de muito estudo. Existem terapias que tentam diminuir o simpático, como por exemplo a denervação renal,
ou estimular o parasimpático, como, por exemplo, a ativação de baroreceptores de carótida. E essas terapias, elas sempre caminham nesse sentido, ou de diminuir o simpático ou de aumentar o parasimpático. Nenhuma delas conseguiu ainda mostrar benefícios sobre sobrevida, mas várias delas, inclusive em meta-análises, mostraram melhora de capacidade funcional, teste de caminhada de 6 minutos e qualidade de vida, mostrando que manter esse equilíbrio pode trazer, pelo menos, um benefício sintomático nos pacientes. Aí chegamos no quarto ponto, que é evitar ou tratar, retardar a síndrome cardiorrenal. A síndrome cardiorrenal é extremamente comum nos pacientes com insuficiência cardíaca, principalmente quando falamos em insuficiência cardíaca avançada. Ela acontece porque o baixo débito cardíaco, o aumento das pressões de enchimento vão levando a uma má perfusão renal. Toda essa ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, retenção hidrossalina vai piorando a insuficiência cardíaca, e esse é um ciclo que se retroalimenta. E aí, essa prevalência de disfunção renal, ela chega a quase mais de 1/4 dos pacientes com ICC e traz consigo um aumento de mortalidade de 2,26%. De maneira que a redução de 1 ml de clearance implica no aumento de 1% de mortalidade. E a função renal é um bom discriminador de prognóstico nesses pacientes. Porque a doença cardíaca progride junto com a disfunção renal. Então, ter uma estratégia que atua sobre a disfunção renal é muito valioso. No sacubitril/valsartana, a gente tem, assim como todos os IECAs e BRAs, o bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vasodilatando a arteríola aferente vai diminuir a pressão de filtração glomerular e, com isso, levar a uma queda da filtração. Por isso que todos nós esperamos um aumento de creatinina quando começamos essas drogas, um aumento de potássio, né? Todos nós sabemos que isso pode acontecer por conta disso. Mas pelo sacubitril, pelo aumento dos peptídeos natriuréticos, a gente promove também uma vasodilatação da arteríola aferente e eferente. Ou seja, vasodilatando os dois lados, eu consigo aumentar o fluxo sanguíneo renal, eu consigo aumentar a taxa de filtração, aumentar a diurese e diminuir o potássio, excretando mais potássio na urina. Isso traz um benefício renal, então os pacientes com sacubitril/valsartana tiveram menos queda de clearance, e traz também um menor risco de hipercalemia. A tendência à hipercalemia é menor nesse grupo, o que pode ser extremamente útil nesse perfil de pacientes. Então, a insuficiência cardíaca leva à síndrome cardiorrenal e, mais do que todas essas consequências de congestão e de aumento de mortalidade, o fato isolado da creatinina e do potássio subirem na disfunção renal vai muitas vezes nos obrigar a aumentar diuréticos, porque o paciente vai ficar mais congesto, e a tirar o IECA, tirar o BRA, tirar o sacubitril/valsartana, tirar a espironolactona. E quando eu faço essa retirada de medicações, eu estou contribuindo para piorar o prognóstico da insuficiência cardíaca. Isso foi super documentado em estudos como, por exemplo, o Paradigm, onde a redução de IECA ou sacubitril, independente de qual das duas drogas, mostrou que os pacientes que tiveram que reduzir a dose tiveram uma mortalidade muito maior do que aqueles que toleraram a dose toda da medicação. Da mesma maneira, no Optimize, pacientes que tiveram que tirar beta-bloqueador, que tem aqui em vermelho, tiveram uma mortalidade muito maior do que os verdes, que nunca tomaram beta-bloqueador. Então, tirar a terapia do paciente é muito ruim, e a disfunção renal muitas vezes nos leva a isso. Só que apesar de todo o nosso esforço para preservar a função renal, usar a menor dose de diurético possível, tentar escolher drogas mais nefroprotetoras, eventualmente nós não vamos conseguir preservar a função renal e vamos precisar de terapia de substituição. Existem alguns trabalhos e meta-análises, revisões, que mostram que diálise peritoneal nesse perfil de pacientes pode controlar a volemia de maneira adequada, promovendo redução de classe funcional, redução de hospitalização e até incremento de fração de ejeção. E isso pode ser feito com uma menor variação hemodinâmica em comparação com a hemodiálise e também permitir a reintrodução de drogas que melhoram o prognóstico da insuficiência cardíaca, por exemplo, o IECA, BRA, sacubitril/valsartana, porque agora a creatinina não vai mais ser um impeditivo. Por fim, o último passo para evitar a progressão, a disfunção da doença, é reduzir as hospitalizações e as descompensações. Um conceito super importante é que nem toda descompensação gera uma hospitalização. Em azul, nos triângulos azuis, nós temos as hospitalizações. E é claro que a hospitalização aumenta a mortalidade, isso é um dado bastante conhecido. O que talvez seja novo é que o laranja e o verde, que são os pacientes que vão até a UPA com gestos ou vêm até o pronto-socorro, recebem furosemida, recebem um incremento de terapia e vai para casa, mas ele não interna, né? Ou o paciente que vai na consulta ambulatorial super descompensado e você precisa aumentar as drogas.
mas você dá alta para casa de novo, ele não interna. Esse paciente também tem uma mortalidade aumentada, não tanto quanto a hospitalização, mas tem. Porque não é o fato de hospitalizar, é o fato de descompensar, né? Mesmo que isso não gere uma hospitalização. A cada vez que ele interna, então, ele está agredindo ainda mais o ventrículo, fazendo com que esse ventrículo fique mais dilatado, com que ele fique mais distendido e ele progrida na apoptose e progrida na morte celular. Então, quando o paciente sai de uma internação, por mais que a gente ache que ele está compensado, evolutivamente ele não está no mesmo patamar de antes. A cada internação, por mais que ele vá de alta, ele vai piorando o seu prognóstico. E se ele for de alta, ele vai passar pelo período vulnerável, que são os primeiros 30, 60, 90 dias do pós-alta, onde o paciente tem uma maior chance de rehospitalizar ou morrer. Ou seja, é um período extremamente sensível, ele acabou de passar por uma descompensação, ele foi para casa e ele está super vulnerável a uma nova descompensação. Tão vulnerável quanto esses dados do Brief, que mostram que em 3 meses, ou seja, em 90 dias após a alta, 1/4 dos pacientes vai rehospitalizar ou morrer. Então, 1 a cada 4 pacientes que você der alta vai morrer ou hospitalizar em 90 dias. Isso é extremamente grave. E a grande segunda pergunta é, como evitar que isso aconteça, né? Então, aqui são 4 pontos. O primeiro é tratar agressivamente a congestão. A congestão é a principal causa de descompensação. 80 a 90% dos internamentos são realizados em pacientes congestos. Mas o que acontece? A gente interna o paciente que estamos enxergando a congestão clínica e tratamos essa congestão. Só que quando a gente deixa de enxergar a congestão, a gente vai lá e dá alta. Mas não necessariamente o paciente está euvolêmico. E talvez essa congestão subclínica remanescente seja o que vai gerar uma rehospitalização. Nesse sentido, tem um trabalho publicado no ESC Heart Failure de Atenas desse ano que mostrou que 71% dos pacientes em média chegavam quente e úmido no hospital. Esse é o perfil mais comum, o perfil B. E desses, 31% iam de alta, com gestos ainda. Claro que diminuiu, uma parte desses pacientes não está mais com gesto, mas 31% vai de alta com gesto. E isso aumentou, então, nesse perfil quente e úmido, e claro, no frio e úmido também, então, nos pacientes úmidos, aumentou a morte por todas as causas e a rehospitalização. E daí, como garantir que o paciente, então, não vá de alta com gesto, se eu sei que esse é o principal motivo de rehospitalização e que isso vai piorar o prognóstico dele no pós-alta? Refinando a nossa avaliação de congestão. Existe uma estratégia custo-efetiva, fácil aplicabilidade, que é o ultrassom de tórax, a avaliação de congestão subclínica através de linhas B, que pode nos discriminar melhor a volemia. E existem trabalhos mostrando que garantir que o paciente está euvolêmico através deste refinamento pode reduzir rehospitalização e morte no pós-alta, porque eu estou garantindo que o paciente não está tão congesto assim, né? Claro que ele pode estar congesto a despeito do ultrassom, mas é um refinamento em relação ao exame físico que a gente faz a olho nu, né? Então, isso parece ter impacto prognóstico também. Otimizar o tratamento farmacológico a gente falou bastante na primeira parte da aula, mas aqui nessa segunda parte eu acho que o que conta é a importância de otimizar esse tratamento antes que o paciente vá de alta. Porque existem dados mostrando que, por exemplo, eu não vou começar o enalapril agora, então eu vou dar alta e ele começa o enalapril lá no retorno, na primeira consulta do retorno. E de alta sem IE cobrar, aumenta a rehospitalização muito precoce, ó, aqui a gente tem 60 dias e as curvas já estão bem abertas. Dar alta sem beta-bloqueador, mesmo no paciente que usou inotrópico, também aumenta a mortalidade de maneira muito precoce. Esse é o paciente mais grave, é o paciente que estava com dobuta. Esse é o paciente que precisa do benefício da terapia. E eu não posso deixar para começar essa terapia no ambulatório. O paciente precisa sair de alta com os remédios. O Paradigm, que é o estudo do sacubitril/valsartana, ele mostrou redução de hospitalização de 40% em 30 dias e uma redução de hospitalização bastante significativa ao longo de todo o estudo, que teve um follow-up de 27 meses. Mas esse estudo foi feito com pacientes ambulatoriais, não eram pacientes que estavam internados. Por isso, foi feito um novo estudo, chamado Pioneer, publicado ano passado no New England, que buscou avaliar justamente os pacientes que estavam internados, então não mais o perfil ambulatorial. Esse trabalho randomizou para sacubitril/valsartana versus enalapril, pacientes após a fase aguda da descompensação de C, e viu que o enalapril foi capaz de promover uma queda do NT para BNP no pós-alta, mostrando que o paciente está menos descompensado, que ele está melhor. Mas o sacubitril/valsartana reduziu de maneira muito mais significativa o NT para BNP.
E já existiam dados anteriores que nos levavam a crer que mais importante do que o NT-proBNP da admissão do paciente é o delta de NT-proBNP entre a admissão e a alta. Uma redução maior que 30% em relação ao BNP da admissão é muito prognóstico. Então, quando eu tenho uma droga que consegue reduzir o NT-proBNP de maneira muito significativa, num período de tempo muito pequeno, que são 8 semanas, eu tenho um desfecho exploratório combinado de redução de morte e rehospitalização, necessidade de transplante ou VED de 46% em um período de tempo muito curto, quanto 60 dias. Tá? Mas a frequência cardíaca na alta também é importante. Então, na primeira parte da aula, a gente falou sobre a frequência cardíaca nos pacientes ambulatoriais, né? A importância de controlar para evitar a progressão da doença. Mas a frequência cardíaca que o paciente sai do hospital também pode discriminar aumento de mortalidade na primeira e na quarta semana. Então, não está tudo bem eu dar alta para o paciente com 80 de frequência e deixar para subir o beta-bloqueador lá no ambulatório. Esse paciente vai ter um desfecho pior. Só que muitas vezes é difícil, né, otimizar a frequência no pós-alta. O paciente acabou de sair de inotrópico, você começou o beta-bloqueador em dose baixa, tem que esperar um tempo para subir. Se você subir muito, ele vai lá voltar para a dobuta, é difícil fazer isso. Então, algumas drogas, como por exemplo a ivabradina, foram estudadas nesse sentido, de tentar diminuir a chance de hospitalização no período pós-alta, reduzindo então a readmissão hospitalar. E o que eu acho mais interessante não é nem usar só ela, é usar uma estratégia combinada. Isso foi testado em trabalhos que mostraram que quando eu começo o beta-bloqueador dentro do hospital e eu sei que eu vou levar mais tempo para otimizar, não vou poder subir para a dose máxima hoje antes de dar alta, eu coloco o ivabradina junto e aí eu tenho uma estratégia combinada. Nesse momento, eu reduzo a frequência cardíaca do paciente, aumento o tempo de enchimento ventricular, aumento o débito, equilíbrio ele melhora hemodinamicamente. Ele vai de alta, mais compensado, com uma frequência menor, e no ambulatório eu vou tirando a ivabradina e subindo o beta-bloqueador devagar. A gente sempre vai optar pelo beta-bloqueador, mas talvez isso possa servir como ponte para que ele não vá de alta tão taquicárdico e que essa transição possa ser feita de maneira mais segura no ambulatório. Mas nem todos os pacientes são sinusais, né? Então, existem os pacientes com FA. A digoxina tem seu papel, o DIG mostrou uma redução de 28% de hospitalização por IC, e trabalhos mais recentes mostram que pós-alta, a digoxina pode reduzir 23% de readmissão. Tem um trabalho bem recente, publicado no JACC há poucos dias, que mostrou que descontinuar digoxina após a hospitalização aumenta a reinternação hospitalar. Ou seja, por mais que não existam dados robustos de redução de mortalidade com o digital, ele tem um papel na compensação clínica e retirar o digital pode implicar em descompensação novamente. É super importante tratar as comorbidades. A maioria dos pacientes que interna por IC, mas existem os pacientes que internam por outras doenças que não são ICC, né, e não são nem cardiovasculares. Não adianta nada fazer o melhor manejo do mundo de insuficiência cardíaca e dar alta para um hipotiroidismo super descompensado, porque esse paciente vai voltar, né? E seguir o paciente no pós-alta. Então, algumas estratégias já foram estudadas, as estratégias mais abordadas na literatura são as clínicas de insuficiência cardíaca, onde há um manejo especializado dos pacientes. Tem uma enfermeira que tem um cuidado, atenção, olhar voltado para a insuficiência cardíaca, nutricionista que vai trabalhar sarcopenia ou obesidade, tem fisioterapia, reabilitação motora, uma série de coisas que vai, num tratamento combinado, conseguir oferecer melhor prognóstico. O telemonitoramento, muitas estratégias através de mensagem de celular, WhatsApp, ligações, para saber se o paciente está ficando com gesto de novo, se ele precisa aumentar o diurético, se ele está tendo algum problema com a medicação, se ele está descompensado em casa e deveria procurar então um serviço de emergência. Cardiomemes, através do Champion, mostrando que a detecção precoce de aumento das pressões de enchimento pode levar a um melhor manejo da terapia diurética e com isso reduzir a rehospitalização. Autoeducação do paciente, abordagem multidisciplinar e follow-up. A maioria dos internamentos acontece nos primeiros 15 dias após a alta. Por isso, é altamente recomendado que depois que o paciente sai do hospital, ele consiga ter acesso a uma consulta em 7 a 14 dias, o que é muito difícil no sistema do SUS, mas é o recomendado, porque nessa fase é a fase que ele tem mais chance de hospitalizar. É nessa fase que ele precisa que um médico veja ele e consiga fazer pequenos ajustes para impedir que ele volte para o hospital. Então, antigamente, o modelo de assistência era muito centrado no hospital. O paciente estava em casa,
aí ele ficava descompensado, isso era detectado e ele internava. Hoje, o que se propõe é um manejo muito mais dinâmico, em que o paciente está em casa, ele está se automonitorizando, ele está sendo monitorizado por uma equipe remota, né, um telemonitoramento, por exemplo, um cardiomemes. Ele tem uma clínica com abordagem multidisciplinar para tentar manejar ele. Nos pacientes que estão começando a descompensar, talvez eles possam receber, por exemplo, um atendimento em hospital dia, com diurético endovenoso, com alguma coisa que possa tentar evitar com que ele hospitalize. E só quando tudo isso não dá certo, então, que ele vai para o hospital. A mensagem que eu queria deixar é que a gente não pode perder o tempo de encaminhar para o especialista, porque em insuficiência cardíaca avançada o tempo importa muito, tá bom? Muito obrigada.